tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para o fim de semana de 22 e 23 de setembro. Na edição de hoje vamos falar com Luísa Tavares Moreira, a presidente do agrupamento Campo Aberto, que já não é, e que agora vai deixar o cargo para assumir funções na área da educação a convite do Governo de Portugal. Luísa Tavares Moreira criou o projeto Fénix há cerca de 3 anos e agora vai coordenar a nível nacional a equipa de projetos para a inclusão e sucesso educativo. Um projeto ou vários projetos que estão na alçada do Governo de Portugal. Recordo que Luísa Tavares Moreira é também a presidente do Núcleo da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim, é professora há cerca de 32 anos e exerce o cargo de diretora da escola há 15 anos. É a minha convidada deste fim de semana, depois do regresso de férias. Doutora Luísa Tavares Moreira, muito obrigado por ter vindo. Esta nomeação, esta escolha no seu nome, estava a contar com ele ou surpreendeu-a? Antes de mais, boa tarde. Não, quer dizer, surpreende sempre, quer dizer, porque eu não tinha nada que pudesse indicar que me iriam convidar para este trabalho. Não considero um cargo, considero mais um trabalho. E pronto, ponderei, como faço normalmente em tudo na vida, e partilhei com quem tinha que partilhar, neste caso concreto com o meu marido e com meus filhos, a minha família, e eles entenderam que neste final de carreira poderia ser um processo, e eu também assim entendi, peço desculpa, um projeto que vai dar muito trabalho, não tenho dúvidas, é um grande desafio, mas se eu puder ajudar e colaborar com as escolas com as quais vou ter que mais diretamente trabalhar e apoiar, pois pode ser para já, eu penso ou não, penso que para já neste ano, que é uma coisa de cada vez, pode ser um ano interessante, quer na minha carreira profissional, até para terminar, digamos assim, um pouco a minha carreira pronto, na função pública. Esta é, portanto, uma despedida também da própria escola e como diretora da escola acaba por ser a sua despedida oficial, no fundo. Sim, é certo, é sem dúvida a minha despedida da escola como diretora, porquanto eu continuarei naquilo que me for possível e que os meus colegas assim o entenderem, sempre disponível para colaborar com eles, para os ajudar, porque não se cortam não laços num projeto que acarinhei muito na altura com a colega que lançámos o agrupamento, com a Maria do Céu. Depois, mais tarde, fiquei eu a dirigir o agrupamento e são 15 anos dedicados numa vida profissional a um agrupamento que eu acho que esteve bem e que, graças à equipa de docentes comigo, cooperou, graças aos funcionários, aos auxiliares de ação educativa e aos encarregados de educação, mesmo à comunidade que nos apoiou, nomeadamente a autarquia e todas as outras estruturas, quer empresas, que sejam elas de que caráter for, ajudaram a fazer de um agrupamento que estava inserido na freguesia do concelho, para todos os efeitos não era da cidade, e que conseguiu levar o seu nome inclusivamente ao estrangeiro, não é? Quando, antes de olharmos para o futuro, gostava de recuar e recordar esses tempos enquanto professora e enquanto quando assumiu a responsabilidade pelo agrupamento em Beiris, disse-o agora, era um agrupamento fora da cidade, normalmente poderia ser mais mediática e mais facilitada a sua relação com todas as entidades, mas não sentiu esse isolamento de uma freguesia relativamente ao concelho? Não, é algo que eu digo muito e desafiei neste projeto que eu tenho acompanhado, que foi aquilo que o projeto saiu, que criei, que no fundo é o projeto Fénix e que resultou do meu trabalho, da minha experiência de perceber quantos meninos ficavam pelo caminho, exatamente também em Beiris às vezes não conseguiam chegar lá com ritmos mais lentos de aprendizagem e porque os professores não conseguem fazer milagres, quer dizer, não é possível a um professor dentro de uma sala de aulas com meninos com vários ritmos de aprendizagem, às vezes a acumular dificuldade a acumular aprendizagens que não realizaram em anos anteriores. Isto parece tudo muito simples quando a gente a diferenciação pedagógica dentro da sala de aula. Eu procurei ao longo da minha carreira enquanto diretora, com aspectos positivos e negativos, como todos nós temos, como é óbvio,
mas procurei ouvir muitos alunos e ouvir muitos professores e percebi que era preciso um tempo, que no fundo é o mesmo tempo, mas com uma outra qualidade de tempo, que é o Projeto Fénix, para onde essas crianças possam sair e possam ser apoiadas com ensino mais individualizado e que depois possam regressar à sala de aula, tendo recuperado aquilo que os impossibilitava de caminhar. Digo isto porque neste projeto que eu acompanho a nível nacional, várias escolas, uma das coisas que eu digo sempre às escolas é que procurem integrar-se na comunidade, chamar a comunidade à escola, envolver a comunidade, apresentar os seus resultados, não tenham vergonha, dizer-lhes muitas vezes, não se envergonhem de apresentar os vossos resultados, nem que esses resultados não vos satisfaçam, foram os possíveis, e muitas vezes a arte possível é aquela que é possível mesmo. Apresentem os vossos resultados, criem metas de melhoria e façam contas com eles no final do ano, apresentem o vosso trabalho, mas envolvam-nos, envolvam a autarquia, envolvam muitas vezes a CPCJ, todas aquelas estruturas, porque não, por exemplo, num quadro, apresentar à comunidade, temos estes meninos inseridos na CPCJ, até muitas vezes as pessoas ficam, são tantos, vamos ver se no final deste ano alguns destes meninos as situações se resolveram ou se permanecem como tal, na segurança social, nas várias estruturas que apoiam a escola. Eu penso que a escola vive muito fechada sobre si. A escola tem que abrir, são os professores que têm que abrir as suas salas de aula, são que partilhar com os colegas para que o espaço de escola seja um espaço agradável de se estar, e com isto não estou a dizer que seja um espaço de facilitismo, não, estou a dizer para que eu entendo que ensinar dá muito trabalho, aprender, estudar, é preciso também dar trabalho, é preciso os alunos... E é preciso apoio para os alunos também, sim, não é? É preciso apoio quer em casa, quer na escola. Certo, mas muitas vezes nós centramos muito no apoio, nós temos é que preocupar-nos que quando ensinamos, perceber se as crianças perceberam o que nós ensinamos. Eu uso muito esta frase, ensinei, testei, avaliei. Porque se eu ensinei e se eu não tiver a noção de que aquilo que eu ensinei eles aprenderam ou não, posso-lhes dar tarefas de casa, eu posso-lhes aplicar testes, mas afinal eles perderam. Doutora Luísa, mas essa não é muito a imagem que nós temos dos nossos professores. É porque eu acho que... As pessoas vão debitar para a sala de aula. Sim, ouça, nem todos os países, em todas as profissões, sejam elas quais forem, existem pessoas que farão e cumprirão a sua missão muitíssimo bem, serão exemplares, e haverá outras pessoas que, enfim, serão menos... enfim, cumprirão menos bem, digamos assim. Mas permita-me que lhe diga que nós somos um país, e o senhor que é um homem da comunicação social sabe bem que é assim, nós, eu acho que somos nós, não são só vós, somos nós todos. Às vezes você diz, a comunicação social gosta, eu digo, não, nós muitas vezes, os portugueses gostamos de apontar as desgraças, nós ligamos a televisão, mais uma tragédia, mas se for qualquer coisa que aconteceu de bom, de positivo, aquilo passa-nos ao lado, tem a mania, consegue fazer, que faz mais do que os outros. Nós temos muito esta cultura de desmerecer, digamos, aquilo que os outros fazem. Quem faz alguma coisa. Eu posso lhe dizer que eu conheci muitos países, peço desculpa, conheci muitos professores ao longo deste país, ao longo deste trabalho, e conheci professores espetaculares. Conheci professores fantásticos. Eu posso lhe dizer que o Projeto Fénix, que abraçou no início 45 escolas, de norte a sul do país, 45 agrupamentos, portanto, vê que são milhares de alunos, tinham metas contratualizadas apertadíssimas, e que eu me assustei e pensei, as pessoas não vão conseguir superar 1/3 do histórico todos os anos. Mas posso lhe dizer que todos os anos, no primeiro ano perdi 3 escolas, no segundo não perdi nenhuma, e neste terceiro que eu estava muito assustado, porque cerca de 25 agrupamentos estavam submetidos à avaliação externa, a exames nacionais. As metas eram, como eu digo, havia escolas que já só podiam reprovar 2, 3 alunos, mas veja qual foi a evolução. E eu posso lhe dizer que eu acho que perdi 2 escolas neste momento, eu não tenho ainda o relatório total. E atualmente perdi 2 escolas no Alentejo. Não perdi nenhuma em Lisboa, não perdi nenhuma na área do Porto, da Direção Regional do Norte, peço desculpa, não perdi na região centro, nem no Algarve. Hoje o projeto está no Açores, já no governo dos Açores convidou-me e apresentei e está neste momento a trabalhar. Portanto, se estas pessoas conseguiram conquistar e superar taxas de insucesso e de abandono, mas sobretudo de insucesso, e trazer-o para o sucesso, com certeza que as pessoas têm um trabalho excepcional. Doutora Luísa, e nessa questão de trazer para o sucesso e de motivarem os alunos para aprenderem, há uma tarefa importante
para além de tem que despertar no aluno o interesse pela aula. Como é que lida com professores que não façam isso? A senhora avalia em permanência os seus professores da sua escola? Não. Como é que tem acesso? Não. É só os resultados do fim do mês? Não, do fim das notas? Não. Aquilo que eu convoco os professores continuamente é para que usem muito aquilo a que se chama, portanto, naquilo que é o processo da escola, a avaliação formativa. Isto é, ensinei e vou avaliar, vou ver se eles perceberam, se eles entenderam. Quer dizer, o processo de avaliação nos alunos seja algo de natural, para que depois, quando surgem os exames na reta final, os alunos entendam aquilo como mais uma avaliação, como mais um teste de conhecimentos na evolução dos seus conhecimentos. E desaparece alguma da pressão que normalmente tem, não é? Claro. Agora, se nós se a escola pegar nos alunos e estiver em anos, por exemplo, de exame, lançar testes de treino de exame continuamente, eu desconfio um pouco desta aprendizagem, porque estamos a treiná-los, a mecanizá-los para um conjunto de perguntas. Podem-me dizer, mas isso funciona. Eu acredito, mas passado algum tempo, será que aqueles conteúdos foram mesmo lá ao fundo, ao âmago? Aquelas crianças aprenderam o essencial ou colaram ali? E depois tenho sempre muito receio, que é o que eu dizia sempre aos meus colegas. A questão posta ao contrário, o aluno não sabe responder. Portanto, eu sou mais fã de que, e penso que meus colegas trabalham muito nessa linha, já há muitos professores por este país fora de trabalho, que é nesta história. Vamos ensinando, vamos avaliando e vamos tornando a avaliação dos nossos alunos como um ato natural, como algo que eles vão inculcar como necessário para eu perceber, inclusivamente, como é que eu posso mandar para casa. Como é que eu posso mandar um trabalho de casa para um grupo de alunos da sala de aula, se 7 ou 8 ou 10 alunos não conseguiram entender a mensagem que eu passei naquela aula. Quer dizer que das duas uma, ou estes meninos vão ter que ter um explicador para lhes ensinar, ou os pais deles vão ensinar porque sabem, conseguem, mas aqueles meninos que não têm possibilidades económicas de ter um explicador, nem os pais podem ensinar. Das duas uma, ou copiam o trabalho ou não fazem o trabalho. E depois vão sendo castigados. E está mascarado aí o ensino. É sim, no meu entender, o professor, se no final da aula conseguir fazer ali eu digo sempre, em pequenos momentos, fazer uma avaliação, e eles conseguem muito bem, as pessoas têm um treino nisto fabuloso, conseguem perfeitamente perceber. Se 3, 4 ou 5 não perceberam, aqueles 3 ou 4 ou 5 não podem sequer ter o mesmo trabalho para casa, o mesmo treino para casa, que é preciso fazê-lo, que é preciso estudar, é preciso trabalhar. Então, se calhar, se é preciso, professor, se calhar marcar um outro momento de conversa com eles, perceber porque é que eles não perceberam e até mandar um outro tipo de trabalho de treino para que eles a seguir possam perceber esta lacuna que tiveram na aprendizagem. Pronto, é assim, não vivo muito preocupada a avaliar os meus professores. Aliás, os meus professores conhecem bem que eu vivo muito afastada dessa questão da avaliação, mas mesmo muito descentrada. Há uma coisa que eu procuro nos professores, é que eles ajudem uns aos outros. Os professores com mais experiência ajudem, interajam uns com os outros e depois olhem para o agrupamento e para a escola, não como a minha turma, os meus alunos, mas a nossa escola, os nossos alunos. E neste momento é possível, com o cenário, com as notícias de que há redução de professores, há professores com horário zero, não vai haver, sabemos que vai haver no futuro professores que irão para o desemprego, que estarão nesta função, pelo menos é o que vai apontando as receitas dadas pela Troika cá no país, mas acha que isto pode ajudar no bom desenvolvimento da escola? Bem, é assim, e eu penso que a redução de docentes que existiram, e eu vejo, por exemplo, o caso, que é aquele que eu conheço mais de perto neste momento, que ainda não comecei a trabalhar com as outras escolas do país, pontualmente no caso de Beiris, não sei se irá afetar muito, porque onde houve uma grande redução de docentes foi essencialmente na área foi a diminuição da carga horária em algumas disciplinas, nomeadamente, não é? Desapareceu o estudo acompanhado, desapareceu a área de projeto, desapareceu os pares pedagógicos, portanto houve aqui a disciplina da EVT diminuiu as horas, pronto, educação, por aqui fora. Reduziram os professores na sala de aula, não é? Passaram de 2 para 1. Eu estou a dizer, não é? Reduziram e tal. Assim, não faço ideia. Há escolas, por exemplo, têm vários professores com horário zero e que, portanto, poderão ajudar. Olha, eu posso lhe dizer assim, tudo vai... Este é o cenário que nós temos na escola. Vai depender daquilo que o diretor da escola... Não é fácil esse trabalho. E do que os professores das escolas, eventualmente possam fazer para superar. Quer dizer, tenho imensa pena e preocupa-me, como a mim, como qualquer pessoa, todos os colegas que ficaram no desemprego. E evidentemente quem é que se gostaria de ver numa situação dessas, e portanto isso é algo que me preocupa e que nos preocupa a todos. O desemprego, como é óbvio, dos nossos colegas também preocupa muito perante a realidade que é que temos, que é esta. Eu digo sempre, pois as lideranças em termos de crise é um desafio,
é quase reinventarem-se e perceberem de que maneira é que nós vamos, porque assim o diretor não pode resolver a situação do emprego. Tem por obrigação. Antes, pelo contrário, tem que deixar os números tem que, de acordo com aqueles professores que encontra na escola, criar as estratégias para conseguir atingir, enfim, os objetivos, que será de cada diretor, de cada agrupamento, de cada projeto. E acredita que no futuro o ensino terá reduzido o número de professores? Deixa-me só fazer uma pergunta que eu falava ainda ontem com um professor e dizia-me que a questão dos horários zero que existem nas escolas é já um pronúncio para centralmente saber no próximo ano letivo qual o número de professores a dispensar. Pode-se ler assim? Eu não faço ideia, sabe? Eu penso que tudo isto acontece por algo que todos nós sabemos. Eu estou convencida que se nós não estivéssemos debaixo desta crise que nos esmaga diariamente e nos assusta e nos cria um quadro de pessimismo, de medo e de pavor, nós não teríamos tantas pessoas, com certeza, neste momento no desemprego. Isto decorre de exercícios de pressão que a própria Troika coloca, não é? Todos os ministérios, nomeadamente ao Ministério da Educação, e que não nos deixam marcha de alternativa. Quer dizer, eu penso que hoje os nossos ministros, muitos deles, eles agem e regulam, no caso concreto da Educação, que o resto os outros ministros não conhecem o trabalho deles, mas nomeadamente no caso do Ministério da Educação, eu penso que há aqui é isto que há. Eu tive em reuniões, quer dizer, não há dinheiro, portanto, não se pode, às vezes há necessidade, mas pronto, mas com que se paga? Onde se vai buscar para pagar? E esta é a lógica que está em cima da mesa. Muitas vezes nós sentimos necessidade, mas podia-se fazer mais isto e pôr mais ali, mas e o dinheiro, onde se vai? E a gestão financeira pergunta lá, onde vamos buscar? Onde é que o tem? Portanto, eu penso que hoje esta situação dos professores não é que eles não façam falta e porque nós não podemos melhorar o ensino sem professores. E às vezes o excesso de recursos nem sempre diz que o ensino poderá, mas também esta situação deficitária poderá agravar a qualidade. O desempenho. Não, nós fizemos um percurso grande ao longo destes anos em ordem ao combate, ao abandono, ao insucesso, na melhoria mesmo dos resultados. Não sei, o futuro dirá. Falando no aproveitamento e nos alunos, há várias teorias sobre o tipo de apoio que se dá aos alunos. A sua está espelhada no Fênix, onde defende que aqueles que tenham um andamento, pondo isto em termos de velocidade, um andamento mais lento e com mais a diesel, que tenham outro apoio, quer na aprendizagem, quer depois na prática e no treino. Claro. Defende a criação de turmas com alunos de tipo diferente, isto é, turmas de elite com alunos com mais dotação para aprenderem mais rápido e com outros, ou devem estar intermeados? É assim, por exemplo, eu não vejo qualquer problema que uma escola possa ter no seu ano de escolaridade algumas turmas onde estejam colocados excelentes alunos, bons alunos que à partida não criam qualquer problema, porque assim a escola tem poucos recursos e portanto tem que alocar os recursos exatamente junto àqueles alunos que têm mais dificuldade. Se me pergunta se nessa escola vamos criar alunos que só com dificuldades, eu sou contra. As crianças têm que ter um elemento, uma referência positiva e motivadora. Por isso é que eu acho que se num grupo de turmas eles são bons alunos de ações de alunos, que isso é ótimo para a escola porque não vai gastar os recursos ali. Mas ali, por exemplo, eu defendo que os alunos com necessidades educativas especiais mais profundas, que muitas vezes são aqueles que estão retirados de algumas aulas para irem ter aulas com os professores da equipa do ensino especial, devem estar junto desses alunos, porque não os prejudicam em nada a aprendizagem e esses alunos que são bons alunos também devem ter a noção do que nem tudo é fácil, nem isto não é uma questão de... E partilham com os outros também, não é? Exatamente, perceberem que a vida, tiveram sorte de não terem... sei lá, estes problemas que estes miúdos com muitas vezes com necessidades educativas especiais muito pesadas, eles tiveram a sorte de não ter e tiveram esta sorte de aprender, mas que às vezes isto às vezes aquilo que hoje é, amanhã deixa de ser, claro. Não é? Isto é assim mesmo. E esses miúdos, eu defendo muito que esses meninos devem ser colocados juntamente a esses alunos, não os prejudicam em nada a aprendizagem e esses podem ter muitos problemas. Os professores têm tempo para continuar a ensinar, a dar ritmo àqueles que... Os meninos estão em algumas disciplinas como português, como matemática, vão ter aulas com espaços mais individualizados, têm
têm objetivos muito menos exigentes, não são submetidos a exames nacionais, portanto os outros meninos também faz bem, percebe? Isto mesmo para criar estas elites que depois podem se tornar demasiado egoístas, egocêntricas e pensar que este mundo é algo que não é. Nas outras turmas, que são as turmas fénix, eu acho que devem estar os alunos que são médios, e até podem estar alunos bons, e os alunos com mais dificuldade. Porquê? Porque os que têm mais dificuldade vão sair para espaços, para outras turmas, para outra turma, digamos, onde vão estar numa aprendizagem, mas uma vez por semana eles regressam à turma para partilharem as suas aprendizagens com os outros alunos em termos de testes de desafio, e assim eles têm uma motivação, e o professor que está com eles na sala de aula explica-lhes isto: vamos agora esta semana, na quinta ou na sexta, vamos à sala de aula dos vossos colegas, vocês não podem ficar atrás e vamos ver se trabalhamos. Portanto, e é este estímulo, este desafio que se cria aos professores, aos dois, um porque é o titular da turma e o outro porque é o professor de apoio. E há aqui uma cumplicidade entre os professores e depois gera-se este desafio nos alunos, porque às vezes os nossos meninos precisam da motivação, porque gastam muito tempo e ficam muito tempo lançados na internet, horas em programas que não devem ver, que os torna apáticos e os faz desinvestir. Eu posso lhe dizer que há muitos miúdos que vêm a estas turmas, a estes pequenos núcleos ou células de aprendizagem, pronto, que são chamados ninhos, e que de repente dão um salto e acompanham os outros e voam longe, mas em determinada altura perderam o ritmo de aprendizagem, perderam o comboio, sabe-se lá o que aconteceu. Portanto, a minha filosofia é sempre possível não deixar nenhum aluno para trás. Muito bem. Doutora Luísa Tavares Moreira, ainda relativamente a esta questão dos alunos e das turmas, esta necessidade que tem de alguns alunos recolherem a outra sala, como dizia, no tal projeto em que são apoiados e acompanhados, com as medidas restritivas que aqui estão, de corte de apoios a professores, se calhar depois poderá não haver professores suficientes para apoiarem. Ou está previsto no Ministério da Educação? O Ministério da Educação, posso-lhe dizer que o Ministério da Educação, portanto, aquelas escolas que estavam contratualizadas e em que o projeto está em observação, e termina este último ano de contratualização e que tiveram metas muito exigentes, isto não ficou caro ao Estado, porque apesar do Estado ter colocado mais recursos, as contas foram muito bem feitas. Portanto, o número de alunos que transitou de ano e corresponde a um ganho relativamente a um horário de 25 horas ou de 30 horas que foram alocados à escola em termos de apoio ao primeiro ciclo e ao segundo ou terceiro ciclo. Portanto, essas contas foram muito bem feitas e, portanto, não houve. Posso-lhe dizer que as outras escolas que não tiveram recursos por parte do Ministério da Educação, há muitas escolas, eu posso dizer que neste momento cresceram 60 escolas no país com os seus próprios créditos. Porque, por exemplo, no primeiro ciclo, na distribuição, houve mais créditos para as escolas, para aquelas escolas que não têm muitos alunos, e esses depois os gestores vão gerindo esta situação lá com aquelas horas que têm, porque as escolas receberam aqui algumas horas também, não é? E assim eu tenho 60 escolas no país neste momento com o projeto contratualizado com os seus próprios recursos. Muito bem. Doutora Luísa Tavares Moreira, vamos falar do futuro, até porque vem aí a sua nova função, vai coordenar a nível nacional a equipa de projetos para a inclusão e o sucesso educativo. De facto, uma coordenação de um projeto, em termos de nome, é exigente. Só para a inclusão e para o sucesso educativo é importante só essas duas palavras exigentes. O que é que vai fazer? Como é que vai ser a sua vida agora? Não sei, no fundo, em primeiro lugar, quero dizer que isto é o que é o projeto Fénix. O que fizemos nós, se não combater o abandono, promover o sucesso e trabalhar para a inclusão. Portanto, o que eu vou fazer é coordenar o mais sucesso todo, o projeto Fénix, vou continuar a coordenar, porque do qual eu sou autora, a nível do país, e existem muitas escolas, neste momento já temos também nos Açores, e vou coordenar todas as escolas TAPE, que são os territórios de intervenção prioritária, que são, neste momento estão 104 escolas e vão crescer mais cerca de 50 e tal escolas de norte a sul do país. São 150 e tal escolas que estão, como deve calcular, em territórios difíceis, em que é preciso incluir estes miúdos na escola. Chama-me territórios difíceis, isolamento, zonas ou então... ser zonas de isolamento, mas também temos zonas muito complicadas socialmente em todos os aspectos, não é? Com várias etnias, miúdos oriundos de vários países. Está, por exemplo, então a zona de Lisboa. A Lisboa Amadora, por exemplo, deve ser uma zona, sim, mas pelo menos essa será mais identificada a olho nu, porque não percebe nada disso, como é o meu caso. 50 e tal escolas, está a ver, e estas escolas, o trabalho é um trabalho difícil para as pessoas levar estes alunos que não têm nada que os motive, muitas vezes primeiro é preciso motivá-los para a nossa língua, etc, é um conjunto de fatores, depois famílias desestruturadas, gente que não quer nada, tem nada a ver com a escola, e depois é muito difícil, porque convença-se de uma coisa.
há uns anos atrás estes territórios de intervenção foram importantes, importantíssimos. Hoje isto tornou-se muito mais complicado, porque onde há fome, onde há carência, o que é que a escola conta? Quer dizer, o que é que eu digo sempre, como é que o menino de barriga vazia pode estar disponível para aprender a ler ou escrever? E quando vamos para essas franjas ainda mais agudiza. É dessas franjas que eu estou. Portanto, há muitas escolas, há uma população. Esta é chamada inclusão e é preciso trazer sucesso. Agora quero dizer que eu estou a mergulhar nos processos, a estudar e a ver nós a fazer um trabalho fantástico. E é por isso que quando a gente diz, os professores, há professores a fazer um trabalho fabuloso nestas escolas. E as pessoas dizem, mas e os resultados? E eu digo sempre, mas os resultados como para já com estes meninos? Primeiro foi preciso mostrar a estes meninos que a escola, que vale a pena ir à escola. Vocês vão dizer, mas andam para gastar. Mas é preciso, nós às vezes não temos uma noção real do que às vezes do que é o nosso país. E portanto nós temos franjas no nosso país de uma pobreza que é mesmo abaixo do limiar da pobreza. Nesta sua nova função, onde vai coordenar estas equipas para a inclusão de várias escolas, vai encontrar também realidades diferentes, quer a nível de professores. Uns se calhar mais motivados que outros em zonas mais agradáveis de trabalhar, outros se calhar em menos zonas mais. Vai também, para além de ter que coordenar as equipas, vai ter que motivar muita gente. Sim, pronto, não serei eu a pessoa, quer dizer, eu não tenho nenhuma varinha de condão, não é? Mas somos uma equipa. Portanto, se eu coordeno uma equipa a norte e uma equipa em Lisboa, vamos começar na segunda-feira por reunir com os diretores de Lisboa, Algarve, Alentejo, vamos distribuir pelos dias, vamos fazer sessões, ouvir os diretores, perceber o que é preciso, em que é que nós podemos, na equipa, em que é que pode ser útil. Há também isto, portanto, é um projeto que não é o POPH, portanto, Fundo Funcional pelo que é apoio. É um projeto portanto, apoiado, portanto, pela Comunidade Europeia, sim. A Comunidade Europeia não tem custo, o nosso Estado, portanto, e qual é o plano que tem? Qual é o plano? É para este ano letivo ou é para vários anos letivos? Este projeto já existe no terreno há vários anos. Sim, mas a sua função? Eu vou trabalhar, a gente trabalha um dia de cada vez. Um dia de cada vez, portanto, vamos perceber, ouvir os diretores, o que é possível. Há também aqui um trabalho com faculdades, há várias faculdades, têm os seus colaboradores que fazem um trabalho. A ideia que eu tenho para aqui é, em sintonia com as universidades, com as escolas, tentarmos, não sei, assim, o que me anima é exatamente isso, não vou ser eu que os vou motivar, mas ouvi-los, encontrar caminhos, apoiá-los. É por isso que eu estou no Ministério da Educação, quer dizer, não estou lá senão para os ajudar, para os apoiar, e já encontrei um diretor ou outro que me disse, eu preciso falar, vamos conversar, vamos ouvir, e naquilo que eu puder e a equipa puder colaborar, ajudar, promover estas escolas, por exemplo, mostrar ao país o que se faz dentro destas escolas. Eu, por exemplo, encontrei já uma escola, uma escola de tape, que tem um conjunto, uma orquestra, uma coisa fabulosa, fantástica, mas fantástica, fabulosa. E eu penso, de alunos? Claro, de alunos. Quer dizer, eu pensei assim, isto há que promover, então vai-se buscar. Então, estes meninos vão ter que ir atuar e toda a gente vai ter que saber de onde é isto que o país precisa. O país precisa de mostrar. Porque assim nós... E essa escola de que zona do país é já agora? Lisboa. Calhou acidentalmente ser Lisboa, mas aqui no Norte também temos outros com outros trabalhos interessantes, e assim é isto que eu vou procurar nestas 100 e tal. Destacar o lado bom. Destacar o lado bom, criarmos momentos vamos criar um jornal digital mensal, em que vamos divulgar, em que as escolas divulgarão as mensagens que entenderem. Claro que vai-me dizer, mas não é aí que vai ensinar os alunos, mas isto é um desafio, percebe? Os alunos pensarem, eu vou participar nisto, mas também vou estudar mais. Depois vamos ver se estes miúdos muitas vezes não se conseguem conquistar para a aprendizagem, não é? Mais português, mais matemática, mais horas. Vão ter que ter as horas, mas vamos ver se não será, por exemplo, pela expressão dramática, pela música, por estes espaços mais artísticas, não é? Que também a escola tem que ter e promover, que nós podemos chegar a que eles consigam aprender mais português, mais matemática, depois atitudes, valores. Não sei, vai ser um desafio que vai envolver muita gente, que boa vontade, gente que eu sei que há muita gente aí muitas vezes disponível. Olha, por exemplo, eu tenho uma senhora que ontem, que é uma professora fabulosa, que trabalhou no projeto Fênix, numa escola de Lisboa, posso até dizer, na escola para António Vieira, foi uma mulher professora de português que fez um trabalho fantástico, das coisas bonitas que eu vi, e ela disse-me, acabei-me de reformar, estou inteiramente ao seu dispor para o que precisar.
trabalho de voluntariado para o ensino. Portanto, o que eu digo, há tanta coisa boa neste país, há tanta coisa, gente fabulosa, mas às vezes nós não promovemos tudo isso que existe de bom e de extraordinário. Deixe-me colocar-lhe ainda uma outra questão relativamente a esta sua nova função, a inclusão e o sucesso educativo. Isto vai pegar, em termos etários escolares, vai pegar no tipo de escolas GB 2, 3 ou também secundárias? Tudo, até à universidade? Onde houver? Sim, onde estiver o território de intervenção é o que nós vamos trabalhar. É um desafio que nos propõe. Será em qualquer ano letivo? Sim. Mas assim, eu vou continuar a bater a tecla que vamos começar ali dos no pequeninos, primeiro ciclo, trabalhar ali no primeiro ciclo para que as crianças se agradem da escola. E, por exemplo, Paris teve este ano um resultado histórico a nível primeiro ciclo nas provas de de quarto ano. Nós rondamos os 90 e tal % a português em matemática. E no sexto ano também. E isso, na sua opinião, é os 3 anos de trabalho de retaguarda? São 5. Nós estamos há 5 anos no projeto. Portanto, isto foi já um trabalho ali certinho com estes miúdos. Os miúdos do sexto ano já levaram 5 anos de apoio. Claro, portanto... e estes que estavam a fazer exame este ano da frição no quarto já tiveram para trás estes anos. Portanto, nós não deixamos que eles passem para a frente sem saber. Trabalhamos as horas que forem preciso, o tempo que forem preciso. Claro que vamos ter sempre meninos que vão conseguir, e mesmo estes 90 e tal %, neste grupo de alunos há mais alunos com níveis mais elevados. Quer dizer, agora, temos sempre que perceber que cada um tem o seu ritmo, tem as suas capacidades e vai até onde pode ir. Agora, eu penso que cada um é trazer para o mais longe que a gente puder. É o que eu digo sempre. Não devemos procurar não perder nenhum, não deixar nenhum pelo caminho. E depois aquilo que o António Sampaio da Nova, que eu sou uma fã daquilo que ele escreve, daquilo que ele diz e que diz tão bem a nossa educação, fazer com que os alunos, que muitas vezes, há tanto que não se agradam no início do ano com aquilo que lhes estou a ensinar, com disciplina, mas que cheguem ao final entusiasmados e agradados porque o professor conseguiu fazer com que eles se apaixonassem por a matemática, pelo português, pelas ciências. Que é a grande aposta, porque as notas a nível nacional são... essas duas disciplinas são dramáticas. Pois são, mas vamos dar também algum tempo ao tempo. Outra questão, disse há pouco que nenhum aluno será esquecido, vão tentar puxar por todos, não deve ser esquecido. Esse é a filosofia do Projeto Fénix. Cada vez mais, exatamente, se fala aqui no país que há necessidade de cursos profissionais, técnicos, e se calhar há alturas da vida escolar dos alunos e dos professores que é fácil ajudar os alunos a decidirem o caminho para a via profissionalizante ou para a via académica, ou seguir estudos. Acha que neste seu projeto também vai ser fácil, vai ser difícil delinear isto, ou vai integrá-lo também na escolha? É assim, eu acho que não vale, quer dizer, não vale muitas vezes, pode ser uma oportunidade para estes garotos. Agora, eu penso que esta via vocacional é muito importante que não seja porque o aluno reprovou uma vez, 2 vezes, quer dizer, vamos tentar, juntamente com os alunos, com os encarregados de educação, e a própria escola tem que avaliar muito bem essa situação. É um projeto que ainda está em embrião, como sabe, né? Vai ser testado, há aí umas escolas piloto onde essa experiência vai ser lançada. Vamos ver. Aquilo que eu digo sempre é que a escola, o objetivo da escola não é reprovar. Claro que também não é deixar que os alunos transitem sem saber, ou se não tiverem feito as suas aprendizagens como deve ser. Cabe à escola, porque é para isso que ela existe, é ensinar de maneira que eles aprendam. E, portanto, temos que aqui ter os recursos necessários para podermos criar espaços de ensino para que as crianças possam superar as dificuldades que têm. Eu não sou nada a favor do facilitismo. Portanto, mas há um bocado a ideia de que em algumas fases do ensino há algum facilitismo. Sobretudo, não diria se calhar fases, mas entidades, diria eu. Se falarmos na escola pública e na privada... Não vejo a coisa por aí. Não vejo por aí. Não, eu penso que há escolas públicas a trabalhar muito bem e que são muito exigentes, e eu não tenho nada, pelo contrário, defendo também o ensino privado, não tem nada a ver, tudo deve existir. Mas eu sou uma alta defensora e uma fã da escola pública. Eu acho que a escola pública tem que ser uma referência no nosso país, e posso lhe dizer que é. E muitas vezes nós só vamos buscar aquilo que nos apontam de mau na escola pública, mas há coisas fantásticas que se faz na escola pública. Eu vou-te-lhe dizer, divulgue-se e dê-se a conhecer as coisas fantásticas que a escola pública faz. Agora é que não se esquecem nunca.
É que enquanto muitas vezes no privado, aí sim muitas vezes nós conseguimos uma seleção, não é? A escola pública recebe todos os meninos, a escola pública não escolhe os meninos, e seria bom que essa seleção que às vezes existe entre escolas, isso é que não me agrada e não acho bem que a escola faça essa seleção. Estes não, e aquilo sim não. A escola tem que os receber. Mas a escola pode fazer essa seleção? Eu acho que não. Isto é, no nosso concelho pode-se dizer eu não quero alunos desta freguesia ou alunos daquela zona? Eu não tenho esse estudo. A senhora aceita normalmente lá alunos da POV? Ou... Eu aceito de todos os lados. Todos os lados. E há outras escolas aqui na POV que, por exemplo, não aceitavam? Quantos alunos eu recebo da Ver-Mar e da Vila Costa, e recebi do Porto também. E assim, quando os meus colegas me dizem aceitamos, eu digo assim, a nossa missão é ensinar. Se os pais os colocam aqui por alguma razão, claro que isto trazia muito esforço às vezes aos professores, mas assim, eu não sou muito a favor, assim, não sei se isto caminhará para aí, pode ser caminho, mas que se criem escolas de elite, não sou a favor. E os super agrupamentos? Sabe porquê? Vou-lhe só explicar porquê. Porque os professores desta escola, a escola não se fez para ensinar a todos, e não se fez agora. A escola é que deve ter encontrar condições para responder. Claro que os pais gostam muito que as escolas, uma escola só receba estes meninos, que são os bons alunos, e porque tanto é melhor. Mas é bom nós convencermos que o país é muito pequeno e que nós temos que coabitar com todos. Agora a escola pode encontrar, porque imagino também o que é, ao lado, você receber os alunos todos que não querem trabalhar, não querem estudar, desistiram da escola. Já imaginou o difícil e o problemático que é para estes professores? Mas também lhe vou dizer, com toda a honestidade, há escolas que revelam grande sucesso. Eu digo sempre, há mais vezes peço-me escolas a dizer estamos desesperados, porque imagino que... Eu digo assim, é um desafio, mostrem à escola de lado. E posso lhe dizer que eu tenho 2 escolas Fênix que, passados 2 anos, superaram a vizinha. Isto é tudo uma questão de desafio, não é? Exatamente, e de motivação também. Ainda voltando... Posso dizer, por exemplo, a Ver-Mar, neste momento, é uma escola Fênix. É a escola de conselho que aderiu ao projeto. E este ano ou já o ano passado? Este ano. Portanto, vai implementar o projeto. Vai ser acompanhado também por si? Sim, vai implementar o projeto. Vai ser acompanhado pela equipe. Aqui do Conselho... Póvoa de Varzim só. Desculpa, só a escola da Ver-Mar. E Vila de Conde tem alguma escola? Não. Foi a escola aqui mais próximo só também. Só a Ver-Mar. Depois Santo Tirso, Porto, por aí, a Ver-Mar. E a Ver-Mar foi um desafio interessantíssimo. O diretor envolveu-se muito, os professores já fizeram reuniões, os nossos colegas já lá foram partilhar com eles já tivemos reuniões de trabalho. É um desafio enorme a escola da Ver-Mar. Aliás, ele está connosco num outro projeto, também com as famílias. Eu estou muito entusiasmada com o projeto em Ver-Mar e acho que eles vão dar um pontapé de saída e vão conseguir melhorar as taxas de resultados. Eu colocava essa questão que é importante, a relação que existe entre a escola e aluno, mas também as famílias. Eu às vezes participei em algumas reuniões enquanto pai, por ter alunos na escola, e achava que, já não tanto agora, mas já há anos mais atrás, os alunos iam ser todos órfãos, porque não aparecia o pai e a mãe. De uma turma apareciam 10, 12. Isso agora está diferente. Vocês obrigam, motivam a que as pessoas vão à escola? Eu, por exemplo, para isto foi sempre uma situação. Eu nunca tive problemas. Nós ainda agora, os meus colegas, apesar de eu ter não tinha abandonado o cargo, pediram para eu ajudá-los a fazer ajudá-los não, mas quiseram que eu desse um testemunho, a palavra aos encarregados de educação. E eu vou-lhe dizer, não tínhamos espaço e dividimos em primeiro ciclo e segundo, terceiro, quer dizer, e tínhamos o espaço completamente cheio. E sempre conhecemos a escola de Verisco, os pais continuamente a ir à escola, a saber dos diretores. É uma coisa interessante, quer dizer, temos pais que não têm um grande nível de instrução, mas são uma gente tão preocupada, uns pais tão empenhados nos resultados dos seus filhos, e ouvem a escola, ouvem os professores. E uma das coisas que eu, apesar de me afastar da escola, reconheço que muito do sucesso da escola se deve ao respeito, ao empenho dos pais e ao envolvimento dos pais com a escola. Eles sempre respeitaram a escola, respeitaram os professores, e isso refletiu-se na postura dos nossos alunos. Agora, eu digo sempre que este é um passo importante, e digo sempre que os meus colegas diretores, eu digo, arranjem a estratégia que quiser, mas tragam os pais à escola. Agora não é trazer os pais à escola para estar, quer dizer, é para os envolver e explicar-lhes que nós, os professores,
os temos como os nossos clientes e nós lhes queremos dar o melhor produto, mas precisamos da colaboração deles. Portanto, sem esta colaboração entre escola e pais, é muito difícil. Às vezes os pais, olha, não tenham grandes ilusões, eu dizia sempre aos meus colegas, vocês não criam ilusões que os pais não vão ensinar os meninos, não os vão fazer os deveres, se calhar alguns deles, é muito difícil, como deve compreender, os programas mudam, esta história é muito complicada. Aquilo que nós pedíamos aos pais era só isto, criar-lhes ordens de levantar, de dormir, as horas das refeições, e, as horas de computador. Exato, e eles faziam isso, sabe? E vejam, por exemplo, os cadernos deles, vejam os recados. E havia uma coisa extraordinária, um alerta de um colega nosso para dizer, se vem à escola, que o seu filho, eles apareciam. Eu vou-lhe dizer mais, tive uma situação ou outra de um pai se cruzar comigo e dizer, olha, eu peço desculpa, eu até tenho vergonha do que ele fez, eu estou tão incomodado, que às vezes até nem era grave o que o filho tinha feito, mas só esta postura do encarregado de educação, a minha deixava-me sem jeito, eu já dizia, pronto, não se preocupe, às vezes chamava os miúdos e dizia, imagina lá, não tens juízo nenhum, o teu pai até teve a tua mãe, é um exemplo, quando os pais, portanto, e estamos a falar de pais que, alguns deles, coitados, com uma vida profissional sobrecarregada, sem tempo para descansar, com muita dificuldade para ir à escola, porque sabe hoje como é de achar o emprego para ir à escola, e estamos a falar de gente sem grandes habilitações académicas, mas vou-lhe dizer que daria um bom exemplo, e seria um bom exemplo para muitos pais com grandes habilitações académicas. Fantástico o exemplo. Portanto, eu não tenho muito lá essa história que os pais dão. Eu gostei muito. Mas a escola, quando tentem acompanhar, e já falamos uma vez isso quando esteve cá a falar do projeto Fênix, mas quando a escola tenta acompanhar meninos que têm alguma dificuldade, o primeiro passo e o passo mais importante é envolver logo a família. Seja para o que for, assim, repare, nós não podemos ter os filhos na escola, não podemos estar divorciados dos pais. Também não os vamos ter na escola, porque eles também eles precisam trabalhar, precisam ter a vida de agora. Eu digo sempre, chamem à escola quando for necessário. E os senhores venham à escola quando nós necessitamos. Eu, quando fazia uma reunião de pais, eu explicava o projeto, explicava-lhes para onde é que os queria levar e dizia sempre, pensem que nós pretendemos dar o melhor aos vossos filhos. E quando organizamos a escola em férias, não estamos a prejudicar meninos nenhuns. O que nós queremos é que todos os meninos venham o mais alto possível. Agora convençam-se disto, é preciso que os meninos respeitem os professores, é preciso que os meninos desçam às regras estabelecidas, é preciso que hajam regras, é preciso que hajam valores, é preciso que vocês nos ajudem nisso e ajudem. E então nós íamos explicando o que é que esperávamos, as expectativas que tínhamos em relação a eles. E eles colaboravam connosco. E depois, quando acontecia alguma coisa, a gente chamava, e não eram muitos, eram poucos, nunca tivemos grandes problemas de comportamento, eles ficavam sempre, alguns deles, aborrecidos e tristes. Portanto, porquê? Porque a cumplicidade entre escola e pais foi algo que sempre existiu e que vai continuar a existir na escola de Paris, e como existirá em muitas escolas do país, porque a escola de país não é, a escola de Paris não é nada de especial. O que é o que eu digo, e vou-te dizer, a gente sabe pouco das outras escolas. Há muitas escolas que são uma referência neste país, muitas escolas, têm muitas histórias para contar. Vivemos em altura de crise, como também já há pouco falamos. Sentiu isso no último ano e sobretudo neste arranque letivo na escola, em termos de meninos com dificuldades financeiras, que os pais tenham perdido os empregos, que não tenham tido capacidade de comprar livros, alimentação, que tenham que recorrer mais vezes à cantina escolar? Eu não acompanhei o arranque do ano letivo, estive já um pouco, porque foi a altura em que eu assumi o cargo e, portanto, estive a trabalhar já noutras questões. Apesar de partilhar muito com os meus colegas, e ainda hoje partilho, etc. Não tenho qualquer dúvida que, e mesmo aquilo que eu ouço dos professores, ainda no outro dia ouvia uma diretora de uma escola de Lisboa, e ela dizia-me, imagino, hoje isto é uma tragédia, e há zonas do país em que a tragédia é muito maior. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida que aquilo que eu digo, na escola nós não devíamos ter muitas missões na escola. A missão da escola devia ser essencialmente a de ensinar. Os professores lhes devia dar este papel de ensinar. Mas infelizmente a escola vai assumir missões para a qual eu penso que não é o papel dela. Vai ter que assumir a missão de assistência social. Vai ter que assumir a missão. Que está cada vez mais atenta, não é? Tem que estar atenta. E a muitos até outros pode haver muitos meninos que chegam de manhã à escola sem sequer o leite ou o pão terem comido. E há muitos outros papéis que nós desejaríamos que neste século e que nestes tempos a escola se fosse esvaziando, porque se centrasse no que é essencial, que é ensinar, com
é óbvio, com tudo aquilo que implica de importante preparação e de acompanhamento, porque ensinar, para que a escola pudesse ter atividades como a arte, como dizia-lhe há pouco, na música, no teatro, na educação para os valores, para as atitudes, pronto, as crianças também fossem felizes, que eu digo sempre, nunca vi problema nenhum, por exemplo, quando as crianças tinham as aulas, e que o Eiris não usou outra estratégia, mas as aulas de substituição, eu dizia sempre, não tem perigo, se uma criança for ao recreio, tiver um feriado, não morre ninguém. O que é preciso é que as crianças também brincam, e corram, e saltam, e tenham momentos de criatividade e de imaginação. E esperava-se que neste século as crianças e que neste tempo a escola fosse assim, de repente tudo se tornou, lhe disse, muito pesado, e os professores também têm hoje muitas outras missões às costas, não é? O tipo de missões. E outras preocupações. Têm, e vão juntando na sua vida os professores histórias de alunos que eu tenho a certeza que eles não gostariam de ter com eles e não gostariam de recordar mais tarde, como fazendo parte da sua profissão. Nós temos muitos meninos hoje, por todo o país, há crianças que há algum sofrimento, porque sabe, eu dizia há tempos num pequeno artigo que escrevi, as pastas das nossas crianças, para além dos livros, dos cadernos e as mochilas, daquilo que é o normal que tragam para a escola, eles hoje trazem com eles os dramas da família, o stress, as angústias, os problemas que lá vivem. E alguns deles trazem histórias muito pesadas para a idade que têm. Mas olha, é o país que neste momento, que não é só o nosso, é a crise que passamos, que nos dói, que nos magoa a todos. E aquilo que eu digo é que temos que ser muito solidários e, sobretudo, termos uma capacidade muito grande de nos virarmos e nos ajudarmos muito. Estes que mais precisam e que são mais indefesos, que são sem dúvida as crianças e os idosos. Muito bem, e de certeza que vamos dar a volta. Já noutros tempos da história portuguesa demos a volta. Sim, é o que eu lhe digo, nós temos muito bons exemplos, fantásticos, extraordinários, é preciso contagiar, em vez de contagiarmos pela negativa. Contagiar pela positiva. Muito bem, concordo plenamente consigo. Doutora Luísa Tavares Moreira, agradeço-lhe o facto de ter vindo ao programa Praça da Almada. Recordo aos ouvintes que o programa pode ser ouvido sempre ao sábado e ao domingo ao meio-dia, com repetição às 7 da tarde ao sábado, e a partir da próxima semana na Onda Viva TV já pode ver o vídeo na íntegra desta entrevista. Agradeço mais uma vez, desejo-lhe as maiores felicidades. Obrigado. Despede-se o Otávio Correia, o Vítor Silva. Nós voltamos no próximo fim de semana com nova edição do programa Praça da Almada. Até lá, se Deus quiser.